Vamos para o primeiro caso clínico aqui, pessoal. É um caso clínico de um atleta de endurance e ele vai migrar para triatlon, tá? Então eu vou explicar alguns raciocínios que eu fiz aqui, né, durante esse caso clínico. É um homem, 30 anos, 1,70 de altura, 66 quilos, tá? Um atleta de endurance, não é um atleta profissional, é recreativo, mas ele quer começar a fazer triatlon agora, né? Então vai colocar ali ciclismo, natação, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Aqui, né? Reparem que a massa livre de gordura dele é de 60 quilos, né? Aqui eu usei a fórmula de Juhasz-Falkner, tá? Para calcular aqui o percentual de gordura, né? Ou seja, 10% de gordura, né? Peso 66, massa de gordura 60 quilos, né? Pela fórmula de Juhasz-Falkner, tá bom? E aí a gente vai ver que, né? Eu tenho essas fórmulas aqui, a Tinsley, ela foi feita mais com fisiculturista, então eu vou acabar usando mesmo aqui, né? Outras fórmulas como a própria Cunningham, tá? Então a gente tem as fórmulas aqui, ó, né? Esse é uma planilha que eu entrego para quem fez o curso de extra emagrecimento, tá? Mas eu vou explicar aqui como é que é o cálculo, né? Então, ó, ele tá aqui num gasto mais intenso, até muito intenso, né? Então quando a gente vai avaliar aqui, né, a Cunningham nova, né? Ele tá entre esses dois, tá bom? E aqui a gente vai ver que, tá? Esse cara, ele tem percentual de gordura, né, 10%, mas ele não precisa baixar muito mais que isso, até porque a ideia agora ainda, né, é mais performance, até porque ele vai migrar depois para triatlon, tá? Então ele não precisa baixar muito o total de gordura dele, né? Então a gente não vai fazer uma dieta para baixar gordura, tá? Então vocês viram ali, né, que 3.000 calorias seria um gasto muito intenso, um gasto energético total, GET muito intenso, tá? É claro que na primeira consulta eu não tenho uma precisão tão grande, né, sobre isso. Por mais que eu use a melhor fórmula disponível, eu calcule muito bem com a atividade física, né? E ali foi só uma das formas que eu posso usar para isso. Tem outras formas que eu uso também em outros cursos, né? Por exemplo, multiplicar ali por 2.0, né, fator de atividade física, ou usar alguns sites que eu também indico em curso, enfim, mas essa fórmula já bate bem. Só que ainda assim, temos um alto grau de imprecisão. Por quê? Pelo movimento da pessoa. E quando eu falo movimento, não é só um movimento voluntário, tipo, ela trabalha em pé, ela vai passear com os cachorros 2 vezes por dia, um carteiro, não, ficar sentado o dia inteiro, não. Nós temos um movimento involuntário também, né? Por exemplo, eu sempre me mexo muito quando eu falo. Isso gasta energia, gasta TP. Então a primeira consulta, né, é aquela que a gente tenta acertar o cálculo, né, de gasto diário, mas que a gente vai ter uma estimativa melhor de precisão nas consultas seguintes, beleza? Através dos resultados, né? Ou os feedbacks pelo monitoramento que a gente vai fazendo ali, né? Ali online, por exemplo, né, de peso, performance, medidas, enfim, tá? De qualquer maneira, para esse atleta eu usei 3.000 calorias, né? E ele ainda está no endurance, ele ainda não migrou para o triatlon. A proteína dele, pessoal, eu deixei 180 aqui, 104 gramas, perdão, tá? Então eu deixei a proteína dele aqui, 104 gramas, né? Tá aqui. Carboidrato, 117, perdão. Carboidrato deixei 560 e a gordura 38 gramas, tá? Aqui a gente vê a fórmula por grama quilo, beleza? Daria até para trabalhar um pouquinho menos de proteína e mais carbo, tá? Primeiro que uma dieta normocalórica, não vai perder massa muscular assim, né? Nem é um cara com muita massa, nem é esse o objetivo, né? E segundo, tem bastante carbo, né? Então lembrem ali que eu mostrei, né, os cálculos, né, de 6 a 10 gramas quilo, 10, 12 gramas quilo. Então é uma dieta com bastante carboidrato, né? E a gordura deixei aqui então um pouquinho mais baixa, né? 0,6 gramas quilo, tá? Essa é a dieta dele, né? Considerando aqui, né, o nível de treinamento e gasto. Vamos olhar os alimentos aqui. Eu deixei 2 bananas, tá? A ideia aqui, pessoal, 3.000 calorias pode parecer pouco, sei lá, para um cara de 90 quilos, né? Um cara mais pesado, um cara mais forte, mas lembre-se que esse cara aqui, né, ele tem 66 quilos, tá? 10% de gordura, né? E aí,
eu deixei alimentos de mais fácil digestão na maioria das vezes, né? 2 bananas, 500 gramas de arroz, 250 por refeição, né? Aveia, para não faltar fibra também, deixei 60 gramas. Tem que tomar muito cuidado com o cálcio. Eu vejo que o pessoal erra muito isso na hora de fazer dietas, né, para questão esportiva. Acaba negligenciando micronutrientes. Então eu deixei queijo, deixei 200 ml em 2 doses aqui, né, de leite de vaca desnatado, até para bater o carboidrato, não subir muita gordura. Bastante pão. Caprichei no feijão aqui, ó. Então cada refeição maior vai ter 150 de feijão, 250 de arroz, tá? E olha como o frango ficou baixo, né? Ficou 60 gramas por refeição, né? 120 no total, tá? Almoço e jantar. Mesmo a proteína ficando 1,8, porque ele é um cara mais leve, né? Essa malta aqui, 120 gramas, tá? Ela vai ser nos dias de treino mais contínuo e duradouro, tá? Então aqui eu estou usando o cálculo de 60 gramas por hora, uma corrida de 2 horas, 120 gramas. Não é pós-treino, não é pré-treino, é intratreino aqui, em corridas de 2 horas, né? Então isso vai depender da planilha de treino dele, beleza? O doce de leite aqui, né? Eu acabei deixando mais de pós-treino para ajudar na recuperação também, né? Mas, e também bater total de carboidrato, né? Tem que ter o doce de leite, tá, gente? Não é obrigatório, tem que ter o doce de leite pós-treino, não é isso que eu estou falando aqui. É mais porque eu tenho uma dificuldade aqui em bater o carboidrato, 8 gramas quilo para mais para esse cara, né? Deu 8,6. Então eu acabo usando pão, doce de leite, né? E bastante fruta, né? Então eu vejo que tem 2 laranjas, 2 maçãs, 2 bananas, tá? Dá até pra fazer suco aqui se tiver dificuldade de digestão, né? Mas aí muita gente pensa que o suco é um veneno. Não é, cara. Pô, né? Primeiro porque eu vou ter os micronutrientes aqui. Vai ajudar a hidratar, porque tem água também, né? Fora que eu não calculei aqui os vegetais. O que eu falo como vegetais aqui? Vegetais não tubérculos, né? Então, brócolis, couve-flor, tomate, até cenoura e beterraba, tá? Eu não coloco no cálculo de calorias aqui, beleza? Então essa ficou a dieta dele, né? Só que agora a gente tem que pensar no conceito de timing, né? Qual que é o conceito de timing? O conceito de timing é, se esse cara ele está treinando 2 vezes por dia, e sei lá, ele vai treinar, vamos falar que ele vai migrar para o triatlon, né? Aí ele vai fazer corrida de manhã e ciclismo à tarde. Eu tenho que pensar no timing, eu tenho que pensar em, como é que eu vou recuperar esses músculos, né, do quadríceps dele, né, os músculos dos posteriores, tem que pensar isso, né, isquiotibiais, enfim, né, até gastrocnêmio e sólido. Então, qual que é a rotina dele, gente? Vamos lá. Ele vai fazer um café da manhã, tá? Ele vai fazer, depois do café da manhã, o treino 1, pós-treino, almoço, lanche da tarde, treino 2 e jantar. Onde que eu tenho a janela de recuperação dele para o treino 2? Pós-treino, almoço, lanche da tarde. Essa é a janela de recuperação dele, tá? Então, como tem uma distância de menos de 8 horas entre treino 1 e treino 2, e muitas vezes ele vai usar os mesmos músculos, né? Ou ali como o uso durante o treino mesmo, né? Ou até ali numa questão mais de estabilidade, por exemplo, né? Dentro do próprio treinamento, eu tenho que fazer essa recuperação dele, tá? Então, a maior concentração ali de carboidratos, eu tenho que pensar no pós-treino, almoço, lanche da tarde, tá? Entre treino 1 e treino 2. Não quer dizer que no café da manhã e no jantar, que é o pós-treino dele, treino 2, eu não posso ter carboidrato. Mas eu tenho que fazer um cálculo mais preciso aqui, tá? Para o pós-treino dele depois do treino 1. Então vamos falar que o treino 1 dele foi musculação, porque ele tem que fortalecer, né? Obviamente, também a perna, evitar lesão, né? E treino perna, tá? Óbvio que não vai ser um treino de um fisiculturista, né? Ele é um atleta de endurance. Mas no treino 2 dele, ele vai fazer, na planilha dele, 10 km, 12 km, né? Ou de repente um HIIT, tá? Eu tenho que recuperar esses músculos. Então como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou pensar no conceito de timing, né? Então vamos ver um pouquinho como é que eu distribuí as refeições aqui, tá? Então olha só, café da manhã, né? A primeira refeição, tá? Coloquei 2 bananas, coloquei 20 de aveia, o queijo, ovo, leite e pão. Então um lanchinho aqui, né, de pão, queijo, ovo, né, e uma bebida aqui, um leite, né, pode ser um iogurte também, né, desnatado aqui no caso, tá, por causa do cálculo de carbo e gordura. Nesse caso tem diferença, a precisão aqui, né, porque é um atleta.
com aveia e banana, tá? Se a gente for ver os macros aqui, né, 25 de proteína, 35 carbo, gordura 14, tá? Por mais que a gente chame de primeira refeição e pré-treino, né, pro treino 1, tá? Gente, ele na verdade, o pré-treino dele é tudo que ele vai fazer depois do treino, né? Então, se eu pós-treino de hoje é o pré-treino de amanhã, tá? Aqui, como tem um pequeno intervalo, né, de mais ou menos 1 hora para 2 horas entre o café da manhã e o treino 1, eu consigo usar mais gordura, né? Consigo usar mais fibra aqui na aveia, né, nas próprias frutas, embora a banana seja de fácil digestão, né? Porque eu não tenho de rapidamente sair correndo para treinar, tá? Isso vai dependendo também das técnicas que eu já expliquei para vocês de training gut, né? Treinar o intestino, para treinar, fazer o treino ali, né? Ensinando seu corpo a treinar com mais volume residual ali no intestino, até no estômago, tá? Mas aqui dá tempo tranquilo, beleza? Agora que vem a parte de cálculo, né? Que a gente tem que tomar mais cuidado. Essa aqui é o entretreino dele. Esquece os horários, tá, gente? Eu só puxei do software mesmo, não é esse horário, né? É durante o treino, tá? Então, 2 horas de corrida, né? Que ele fez corrida pela manhã. Coloquei 60 gramas por hora. Maltodextrina, né? Lembrando dessa diluição aqui que é importante, tá? Então, a diluição 6 a 8%, né? Até para também ajudar na hidratação, ainda mais se for uma corrida, né? No calor, né? Ali também numa altitude mais elevada, tá? Então, coloquei aqui 120 gramas de malto, né? Vai dar cerca aqui de 900 ml de bebida, de repente até um pouquinho mais, né? Acho que vai dar mais, na verdade, se calcular 6 a 8%. O pós-treino dele, pessoal, isso é bem importante. Isso é um pós-treino imediato. Coloquei 4 fatias de pão, 50 gramas de doce de leite, então 25 gramas para cada conjunto de 2 fatias, né? E uma maçã. Olha o carbo aqui, deu 100 gramas. Proteína 13 gramas porque é mais a proteína do pão, né? Ah, Felipe, mas não conta. Lógico que conta, tá? Quando a gente vai ver os estudos que usam, né, quantidade de proteínas para atletas mesmo, né, não só RDA, né, para população comum, mas também para atleta, a gente vê o quê? Que está contando proteína animal e vegetal, de origem animal e vegetal, né? Proteína é proteína, né, mas alimentos de origem animal e de origem vegetal, tá? Então vai contar essa proteína sim, né? E lembre-se que no pré-treino dele já teve fontes de leucina, como ovo, fonte de BCAA, né? Tinha queijo, tinha leite, tá? Então ali no pré-treino dele também já tinha uma boa quantidade de proteína, tá bom? Não é que tem que distribuir exatamente ali em todas as refeições a proteína, né? A gente vai entrar com mais proteína agora, na próxima refeição, vamos lá. Que é o almoço. Então, ó, o almoço, 250 gramas de arroz, igual a gente conversou, 150 de feijão, 60 de frango e uma fruta. Tá? Olha aqui, proteína 33 gramas, gordura ainda não subi tanto, e aqui o carbo, 105. Né? Agora que vem um cálculo legal para vocês. Tá? Café da manhã, pessoal. Né? Teve 25 gramas de carbo. O pós-treino dele que eu acabei de mostrar, né, que foi o pão com doce de leite, 100 gramas de carbo. Esse almoço, 105. Tá? O lanche da tarde dele, que eu vou mostrar daqui a pouco, deu 57 gramas. Tá? Então, na hora que eu somo 100, solta aí em negrito, com 105, com 57, vai dar 262. Essas são as 3 refeições antes do treino 2. Treino 1 está aqui, entre o café da manhã e o pós-treino. Treino 2 está entre o lanche da tarde, né, e o jantar, pós-treino 2. Essas 3 refeições estão entre os 2 treinos. E somando o carboidrato delas, dá 262. O peso dele é 66 quilos. Tá? Eu estou usando o cálculo aqui de 1 grama quilo de carboidrato por hora durante 4 horas para repor o glicogênio. Aqui o intervalo é maior, tá? Mas ainda assim eu estou usando esse cálculo, né? Eu poderia usar 1 grama quilo ou 1,2 grama quilo, igual eu já expliquei para vocês. Se eu multiplico 66 por 4, né? Já que é 1 grama quilo em 4 horas, 4 aqui o total. E o peso dele é 66. 1 grama quilo, 66, né? Vai dar 264. Quanto que eu coloquei? 262. Teve 6 horas de intervalo entre os treinos, não 4, né? Então, o que eu quero dizer aqui, pessoal? Não precisa ser tão refém da literatura, né? A literatura vai falar 1 grama quilo de carboidrato durante as 4 horas, entre treino 1 e treino 2. Mas a rotina dele é 6 horas. Então tá bom. Divido isso entre 6 horas, né? E aí eu dividi em 3 refeições. Pós-treino, almoço e lanche da tarde. Eu já vou conseguir repor o carboidrato desse cara pro treino 2.
né? E eu não preciso usar 1,2 gramas quilo de carboidrato. Até porque a própria proteína também vai ajudar a repor um pouquinho desse glicogênio, tá? Então, eu tive que ter uma precisão maior aqui, né? Outra coisa é que no pós-treino, no almoço, eu usei mais carbo ainda do que no lanche da tarde, que era 57 gramas. No pós-treino, no almoço, eu usei mais ou menos 100. Por que eu usei mais ou menos 100? Porque, igual eu expliquei nas aulas anteriores, a gente tem 2 picos de síntese de glicogênio. Quais são esses picos? Imediatamente após o treino e 2 horas depois. Não quer dizer que você não vai sintetizar depois, tá, gente? É que eu estou aproveitando o pico enzimático do negócio, tá? Por isso que eu fiz isso, tá bom? Para repor o glicogênio desse cara, né? Vamos dar uma olhada nas outras refeições aqui agora, tá? Aqui é o lanche da tarde dele, né? Então, ó, deixei 40 gramas de aveia, 200 de leite e uma maçã. Não precisa ser maçã, tá? Ah, não gostei da maçã aqui, não vai combinar, né? Vou usar leite, bater uma vitamina, eu vou usar mamão. Tá bom, tá? Olha a proteína aqui, 12 gramas. Gente, leite tem proteína. Aveia também tem. Não é uma preocupação ter proteína vegetal aqui, tá? O cara não vai catabolizar por isso, né? Lembrando que a proteína total bateu bem, tá? E que eu estou numa dieta normocalórica, estou usando proteína ali mais ou menos 1,8, e é num cara que eu não quero hipertrofia. Eu quero performance, não hipertrofia nesse caso, tá? E a gordura eu deixei mais baixo, por que eu deixei mais baixo? Né? Que eu usei até leite sem gordura aqui. Porque daqui a pouco ele vai treinar, tá? Então eu não quero que atrapalhe o treino dele, né? Não fique pesado ali, tá? Aí agora ele vai treinar musculação. Voltou, olha só, a mesma refeição do almoço, né? Arroz, feijão, frango e fruta, tá? Pode variar? Claro que pode, tem substituição, pode ser macarrão aqui, pode ser lentilha aqui, pode ser patinho aqui, pode ser outra fruta aqui, sei lá, acerola, que seja, né? Uma coisa que eu falo bastante, inclusive para quem tem dificuldade de adesão à dieta, é não deixar tão flexível assim as refeições principais, para não virar uma bagunça, deixar mais ou menos pronto, mais ou menos ali feito, tá? Justamente para facilitar essa inserção de um novo hábito, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu peguei e calculei os carboidratos, principalmente no período entre treino 1 e treino 2, no cálculo de 1 grama quilo, durante 4 horas, tá? Então foi 66, que era o peso dele, vezes 4, né? E aí a gente teve, então, esta conta, tá? Depois dos exercícios, a gente tem que pensar, principalmente depois do exercício da manhã, em restauração hídrica, né? A gente vai buscar a hidratação. E essa reidratação é o consumo de água, né? Alguns autores trazem o consumo de sódio, mas a gente sabe que isso não é preocupante, né? Até no Brasil, então só vai ser preocupante se estiver numa condição de um exercício muito extenuante, com muita perda hídrica, né? E como é que a gente sabe se o cara perdeu muita perda hídrica, né, durante o exercício? Pelo peso pré e pós-exercício, tá? Então, se o cara tem uma perda de peso ali 3%, 4%, né, aí é preocupante, tá? Fora isso, né, não é tão preocupante assim não, né? Então a cada perda de peso de 1 kg, né, você chega a perder mais ou menos 1,25 ou uns 5 litros de fluidos, tá? O consumo de álcool, obviamente, é desencorajado pós-treino, por causa também do efeito diurético, né? Mas isso não... Quando eu falo álcool, gente, eu estou falando cerveja, né? A cerveja, ela até hidrata, dependendo da dose, né? Até 1 a 2 latinhas. Eu falo, falando do álcool mesmo, principalmente de destilados, né? Daqui a pouco, no próximo caso clínico, eu vou falar de Peak Week, né? De preparação de atletas de fisiculturismo, na semana final, né? E a gente vai ver que algumas bebidas mais ricas em álcool, como destilados, né? Elas desidratam. A cerveja, como ela tem também mais água do que álcool, né? Inicialmente ela hidrata, tá? Mas não vou falar por causa de uma cerveja pós-treino aqui, né? E a cafeína tem um efeito diurético que não é tão grande, assim, igual a gente viu na própria aula de cafeína, tá? Então, eu vou me preocupar, principalmente aqui, né, com esse atleta em reposição de bebidas com eletrólitos, né? Ele tiver uma grande perda de peso mesmo, tá? E quando eu coloco a malto ali, com água, né, eu poderia não colocar malto, eu poderia colocar gel de carboidrato, né? Eu estou colocando a água também para ajudar na hidratação.
tá? Mas obviamente a gente tem que gostar daquilo, né? Senão não vai adiantar muita coisa, tá? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar no pós-exercício, tá? Aqui é exercício de endurance, beleza? Né? Só pra gente pensar aqui, né, a quantidade de água ou de líquido que vai ter, né? Então, ali eu usei 120 gramas de carboidrato, né? Aqui são as bebidas que tem 50 gramas de carboidrato, né? Então, ó, Gatorade, Powerade, né? 800, 600 ml. Então, é aquilo que eu falei pra vocês, né? Ia dar mais de 1 litro, tá? Mas é 2 horas de prova, né? Então, né, ele consegue ali se adaptar a isso, né? Aqui, para ter 50 gramas de carboidrato, né, o sachê, geralmente vai 2 sachês, eles têm mais ou menos 25, né? Essas barras aqui de carboidrato também dá para usar. Não é para usar barra de carboidrato aqui com mais proteína, nem com fibra, tá? Dá para usar também banana, mas se fosse usar banana aqui seria 4 bananas, né? Outra coisa que ele poderia usar aqui também, né, ou barra de cereal, eu não gosto muito porque geralmente a digestão é um pouquinho mais identificada, né? Então eu geralmente eu vou mais para as bebidas aqui, né, os sachezinhos, ou para as bebidas mesmo, né, com malto, né, ou dependendo da prova, com mistura de glicose e frutose, tá? 2 para 1, igual eu já expliquei. Outra coisa que dá para usar aqui também, né, são aqueles sachezinhos ou de doce de leite ou de leite condensado. Tem que ver se o cara tolera bem lactose para isso, né? Ou aquelas bananinhas, aqueles docinhos de banana que é puro carboidrato, né? Que é mais fácil de digestão do que a banana por si, é mais fácil carregar. Também dá para usar isso, tá? Durante a prova. Micronutrientes que eu tenho que me preocupar, nesse caso aqui, né? A minha imagem aqui no slide está em cima, né? Mas você recebe material, então, né? Não se preocupem quanto a isso, tá? Mas é o ferro, tá? É bem debatível quanto que um atleta de endurance perde ferro, né? Pela questão de lesão mesmo, de contato, né? Ali com a sola, lesões em geral, tá? O maior cuidado aqui é para mulheres, né? Na dieta desse paciente, eu consegui bater ferro primeiro porque ele é homem, então RDA 8 miligramas, mas se fosse mulher não ia ter conseguido bater. Então seria bom suplementar assim, né? Então o pessoal pensa muito, suplementar coenzima, Q10, suplementar carnitina, né? Igual eu já falei antes, o ferro ele vai ter uma maior necessidade aqui, principalmente em mulheres, né? Ainda mais se forem mulheres vegetarianas, mulheres que não usam métodos contraceptivos que interrompem, né, o fluxo sanguíneo, tá? Ou elas fazem a famosa pausa, né? Quem doa sangue de uma maneira mais contínua, tá? Lembrando, para quem viu meu curso de dietas vegetarianas e veganas, que o cálculo de ferro para vegetarianos e veganos é maior. Você tem que pegar o ferro da RDA, que é 8 para homem e 18 para mulher, e multiplicar por 1,8. Fica bem improvável bater em dieta assim para mulher, tá, gente? Para homem já é difícil. Para mulher, geralmente, a gente suplementa. Tá? E aqui, né, antioxidantes no geral, tá? Você tem um dano, né, muito grande nas corridas, né? Então, corrida contínua, obviamente, né, de mais longa duração, por causa ele foi 2 horas. Então, uma dieta rica em antioxidantes é importante, tá? Porque o exercício ele é danoso. O que vai fazer o efeito benéfico do exercício é o pós, tá? E que é uma dieta rica em antioxidantes? É o que eu fiz aqui, né? Uma dieta com bastante fruta. Eu não coloquei vegetais ali no cálculo, né? Mas tinha mais ou menos 400 gramas de vegetais, tá? Leguminosas, com feijão. Você poderia até colocar arroz integral ali se ele tolerar bem, né? Isso é uma dieta rica em antioxidantes. Não é para suplementar isso, né? A evidência sobre suplementos antioxidantes, na verdade, mostra uma tendência de prejuízo. Não só no efeito de hipertrofia por si, como no efeito de recuperação e no efeito de síntese de mais enzimas antioxidantes. Por exemplo, eu treino, eu tenho um dano, esse dano finaliza para o meu corpo, ó, tá tendo dano aqui. Eu faço mais enzimas antioxidantes. Glutationa peroxidase, superóxido dismutase. Se eu suplemento antioxidantes, eu limito esse efeito positivo do treino, de sinalizar, ó, vai fazer antioxidante ali, tá? Então não é para suplementar antioxidante de maneira alguma, né? É para aumentar os alimentos na dieta ricos em antioxidantes. Por exemplo, se ele não faz questão do doce de leite ali, que eu coloquei pós-treino, eu não coloco, cara, né? Eu posso colocar mel, de repente, tá? Então não tem problema algum, beleza? Então, aqui na verdade, né, a gente vê que é uma dieta ali que rica em antioxidantes, e se eu suplemento isso, né, eu tenho uma influência mais negativa nas adaptações do treino, tá? Isso eu falei muito também no meu curso de vitaminas e minerais, né, mas aqui eu também já mostrei alguns dados para vocês, tá bom?
Bom, aí ele quer migrar para o triatlon, né? Igual a gente conversou. E agora? Né? É importante a gente avaliar como é que vai ficar o treino dele, né? Então, o triatlon aqui você pode ter uma corrida, né, de 500 metros ali de natação, ciclismo 20 km, 5 km de corrida. Isso é o comum. Mas você pode ter outros tipos de triatlon, né? Por exemplo, 1,5 de natação, 40 de ciclismo, 10 de corrida. Olha a metade do Ironman aqui, né? Como é que é? 1,8 de natação, 90 de ciclismo, 21 de corrida. E o Ironman por si, né, que é pesado, leva dias, né? 3,9 de natação, 180 de ciclismo, 42 de corrida. É uma maratona mesmo, tá? Óbvio que ele vai entrar aqui, né, gente? Pô, não é um atleta de elite, né? Embora ele seja um atleta muito bem condicionado, ele vai entrar aqui, tá? Então agora ele vai aumentar o gasto dele, né? Ele estava fazendo corridas ali de 21, né, meia maratona, treinos de 10 km, às vezes um longão no fim de semana, tá? Então ele vai entrar aqui agora, beleza? Bom, outra coisa que eu tenho que pensar é se ele vai correr, né, onde que ele está, ainda mais com atendimento online, né? Então, de repente, eu estou aqui em Porto Alegre, mas eu vou atender alguém que, sei lá, está na Bolívia, né? Isso é muito comum, eu atender pacientes de fora do país. Ou se ele tem alguma prova lá, por exemplo, né? Já é um atleta mais nível mais elevado, né? A gente tem que pensar na altitude, tá? Isso porque, igual eu expliquei, né? Quando tu muda a altitude, isso a gente vê muito, por exemplo, nos jogos de futebol, na Libertadores, né? Aqui no Brasil é mais fácil de entender. Ou o cara chega muito antes da competição, 7 dias antes, para se adaptar na produção de eritropoetina, não sofrer com hipóxia, que é a falta de oxigênio, né, de entrega para os tecidos, tá? Ou o cara chega logo em cima da competição, né? E aí, né, como é que é a questão de bebida durante o treino, né? Alguns estudos mostram que monitorar o estado de bebida é importante para a performance, mas a maioria mostra que não, que é o famoso beba conforme tua sede, tá? Então, muitos atletas, eles vão usando mais a sede mesmo como parâmetro, tá? Em corridas ou em provas mais longas, né? Só que na altitude é importante a gente monitorar sim, que um risco de desidratação, ainda mais quando ele não está adaptado, é importante, tá? E como é que a gente vê isso, né? Aí a gente tem ali, né, alguns experts na área de nutrição esportiva sugerindo um consumo de 4 a 5 litros, né, ali nos treinos e competições. Só que é bastante coisa, né? Então tem que ver se não iria parar para ir no banheiro, né? Fazer xixi, enfim, tá? Então isso também é bem debatível, mas na altitude a gente sabe que tem alterações, tá? O que eu acho que é mais seguro aqui é, se possível, a pessoa chegar antes, né? Chegar uma semana antes da prova e ir se adaptando ali, né? Com essa hipóxia, a ponto do corpo produzir mais eritropoetina ali no rim, né? Essa enzima, a EPO, ela vai aumentar capacidade de produção da hemácia e diminuição de hipóxia, né? Consequentemente, o risco durante a prova de uma desidratação vai ser menor, tá? Bom, geralmente, né, os atletas olímpicos de triatlon, né, na semana, não na prova, eles fazem 10 a 15 km de natação, tá? 200 a 300 km de ciclismo e 40 a 60 km de corrida, né? E até se eles forem competidores de elite mesmo, não só olímpicos, mas de elite mesmo, né? Eles podem fazer mais, tá? E geralmente a competição dura 7 meses de preparação. Então olha o tempo que leva a preparação, né? Isso sim é um cara de alto nível, tá? Muita gente fala, não, tem um atleta de alto nível ali que é o cara que faz musculação 6 vezes na semana. Não, não é, né? Isso aqui a gente tá falando de um alto nível. Quando eu gravei as primeiras aulas desse curso, que eu falei ali da fisiologia do atleta de alto nível, era desse cara que eu tava falando, né? É o cara que queima muita gordura, tem uma baixa sensibilidade à insulina, come 5, 6 mil calorias, tá? Então, né, esse que é o cara que a gente conversou lá atrás. Mas vamos pensar aqui, né? Vamos pro último slide pensando no retorno, né? Esse cara faz aquilo que a gente conversou, né? De prova 1 e prova 2, treino 1 e treino 2, eu reponho carboidrato intratreino principalmente, né? No caso ali de 1 grama quilo por hora, né? Durante 4 horas que eu multipliquei, mas dividido no intervalo de 6 horas, né? Ele quer migrar para triatlon. Vai baixar ou subir carboidrato aqui? Eu vou ter que calcular. Provavelmente vai subir, tá? Porque provavelmente vai aumentar o tempo de treino dele, né? Já que agora vai ter natação e ciclismo, tá? O peso e percentual de gordura está adequado, gente.
10% de gordura está muito bom. Ele não é atleta de elite, né? Então a ideia é não mudar isso, tá? Porque se ele ganha peso, né, vai atrapalhar. E a própria gordura ali dele não precisa baixar mais também, né? Claro, se baixar para 9%, 8% não tem problema, tá? Então meu maior cuidado agora vai ser em quê? Aumentar esse carboidrato, né? E aumentar a ingestão calórica dele. Porque o gasto pelo treino vai subir, tá bom? E sobe bem, tá? Então se ele vai colocar ali um ciclismo, né? Vamos falar que ele vai fazer mais 1 hora de ciclismo por dia, né? Geralmente eles não fazem tudo de uma vez, né? Um dia só você fica fazendo ciclismo e natação e corrida, né? É difícil encaixar até na rotina. Mas vamos falar que agora ele vai fazer um dia de ciclismo e depois outro dia, ao invés de ciclismo, vai ser natação. Ele tem que se adaptar a essas tarefas, né? Ele está mais adaptado à musculação e corrida, tá? Se ele vai fazer 1 hora disso, natação é uma das atividades que mais gasta caloria. Estou falando de natação mesmo performática, não estou falando de o cara ir lá na piscina e ficar nadando, né? E relaxando, tá? E o ciclismo também. Aqui eu pensaria no mínimo num acréscimo de 500 calorias, no mínimo, tá? Então, o que eu teria que fazer aqui, né? Se ele vai acrescentar mais 1 hora de exercício, eu vou subir mais 500 calorias. Dá para subir tudo em carboidrato? Dá, mas tem que ver como é que vai ser a adesão dele a isso. Eu vou usar mais um intratreino aqui, né? Pode ser malto, pode ser barrinha, né? Pode ser gel. E isso aí, se eu uso o intratreino ali em 1 hora de treino que ele vai fazer a mais agora, né? Eu vou usar mais ou menos 60 gramas, tá? 60 vezes 4, então, né? 60 gramas de carboidrato vezes 4, 120, 240 calorias. Eu tenho mais de 260 para colocar em outras refeições, tá? Então também tem isso, né? Teria que acrescentar isso daí. E uma das estratégias, se ele sentir que está muito pesado, é diminuir os vegetais. Sim, diminuir brócolis, couve-flor, né? Coloquei 150 por refeição. Diminuo para 70, que seja, aumento mais frutas, tá? Outra coisa que tem que tomar cuidado é, se ele vai colocar mais ciclismo e natação, como ele está migrando para o triatlon, né? Se ele vai diminuir a musculação. Isso pode acontecer, que ele está fazendo quase todo dia, né? Então aí talvez esse acréscimo de 500 calorias não seja 500. Só que a musculação não gasta tanto assim, tá, gente? Um treino de musculação gasta entre 180 e 300 calorias. No caso dele nem gasta tanto, né? Tá mais para 180 a 200, por causa do peso dele, 66 quilos, né? E porque ele não treina musculação a nível de atleta. Ele treina mais para prevenir lesão, tá? Então, talvez aí, ao invés de eu subir 500 calorias, eu diminua a musculação, o gasto da musculação, 150, 180, 200, né? Então, vamos falar que eu calculei 200 na musculação, tá? Aí eu vou diminuir e eu vou acrescentar 300, então, nesse dia, tá? É claro que isso tudo é muito subjetivo, né? Teria que ver também a performance dele na corrida, natação, como é que ele já fazia antes, né? Para ver como é que ele vai entrar. Então, é importante a gente ir no retorno, avaliando sempre o peso, dobras cutâneas e cálculo de percentual de gordura, lembrando que aqui eu usei Falkner e o Haas. Eu falo Falkner e o Haas porque o autor da fórmula mesmo foi o Haas, tá? Y-U-H-A-Z, tá? Para não mudar muito, né? Ficar dentro da média, tá? E avaliando também a evolução dele nessas novas tarefas, que agora são a natação e o ciclismo. A evolução que eu digo é no tempo mesmo de performance na recuperação, tá bom? Então é isso que eu tenho que avaliar, tá? Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham entendido, foram 35 minutos quase desse caso clínico, né? Claro que se fosse falar só de atletas de corrida e todos exemplariam um outro curso, mas eu acho que com o que eu falei aqui e com os outros exemplos que eu dei, né, durante todas as aulas desse curso, mais de 20 aulas, né, falando sobre metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas, fica mais claro para vocês, tá? Próximo caso clínico, vamos falar sobre preparação de atletas de fisiculturismo. E aí eu vou fazer diferente, eu não vou trazer o que eu fiz na dieta, e sim eu vou trazer estudos que avaliam os atletas de alto nível, que eu acho que é mais legal, e a partir daí a gente calcula um pouquinho também como ficaria a dieta deles, tá bom? Então até o próximo caso clínico.